amadurece em nós. Sabe, esse versículo que está escrito em 1 João vai ser o tema do nosso retiro. O amor, ele fica à vontade em casa. Sabe, quando você tem um visitante na sua casa, alguém que está visitando a sua casa, o cara fica meio, sei lá, não sei se eu posso sentar no sofá, e você tem que pedir para ele sentar, por favor. Esse não é o visitante chamado amor. Esse não é o amor de Deus. Sabe, o amor de Deus é aquele que conhece cada canto da sua casa. É aquele que conhece cada canto do seu coração. E ele fica mega à vontade de estar em você. Feche seus olhos aí. O amor, ele fica à vontade dentro de casa e amadurece dentro de nós. Senhor, esse é o teu amor. Esse é o amor de Jesus. Não tem nada a ver com o nosso amor por você, não tem nada a ver com o nosso amor por Jesus, mas tem tudo a ver com o seu amor para com a gente. Fica à vontade. Você pode ficar à vontade. Sabe, o amor de Deus, ele vai ficar à vontade. A parada é, você sabe que ele está à vontade em você? Sabe, esse é o amor de Deus que está dentro de você. Você está consciente de que existe um amor dentro do seu coração, cara. Um amor que te preenche. Um amor que não deixa te faltar nada. Porque é um amor que vem do próprio Deus. É um amor que te preenche, cara. Jesus, que nesses dias, Pai, essa revelação caia dentro do nosso coração. Que essa revelação caia dentro da gente, Pai. A gente quer aprender a ser amado por você. Sabe, isso dá para ser aprendido. Ninguém nasce sabendo ser amado. Você aprende a se deixar ser amado por Deus. Espírito Santo, guia a gente nesse lugar. Guia a gente para esse caminho. Um lugar onde a gente vai se deixar ser amado por você, Pai. Você está comigo? No nome de Jesus, cara. Amém. Amém, cara. Você pode aplaudir Jesus por isso. Amém. Eu vou te pedir para você sentar o mais próximo de mim possível. Eu não pretendo demorar. Na verdade, isso é só para te deixar feliz. Eu vou acabar demorando mesmo. Mas essa não é a minha intenção. Tem luz aí, né, gente? Na galera? Só para eu... a galera é muito bonita mesmo, na moral. O amor, ele amadurece ele fica à vontade dentro de casa e amadurece em nós. Você vai ouvir? Quem vai no Vibe Camp aí semana que vem? Quem ainda não se inscreveu? Deixa eu ver. Quem não se inscreveu e vai? Ninguém, né? Acabou então? Pode fechar as vagas? Tem algumas poucas vagas lá ainda, dá tempo de você ir. Você vai ouvir muito sobre esse versículo lá, eu tenho certeza absoluta. E a gente vai falar um pouco sobre o amor, ele amadurecer. A gente ainda está, essa é a última vibe sobre prazer somos vibe. A gente vai começar a nova série que a gente vai fazer no Retiro, no Vibe Camp. E o nome do que a gente vai iniciar semana que vem é Sim ao Amor. Sim ao Amor. Não é duas vezes, não é só uma. Sim ao amor. E a gente quer te convidar nisso, mas hoje a gente ainda está no prazer somos vibe, beleza? Nessa transição, seja lá onde for, a gente vai falar sobre o amor de Deus em todo momento, beleza? Cara, Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Está ali
no telão, mas eu vou ler aqui e vamos embora. Quanto a isso, e eu vou te explicar daqui a pouco o que o autor aqui está falando. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Olha que bizarro. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência aonde? No ensino da justiça. Posso ser sincero, eu não estou nem enxergando vocês, tá? Estou vendo uma fumaceira aqui ainda, estou crendo que vocês estão aí. Estão aí? Beleza, pelo grito de vocês eu sei que vocês estão aí. Vamos lá, vamos falar sobre isso então, sobre, cara, o que é ser maduro, o que significa essa maturidade. Vamos orar e a gente começa. Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua graça, obrigado porque você, cara, você transforma esse lugar. Esse lugar aqui, sem você, cara, seria apenas uma apresentação de músicas, seria apenas uma palestra, mas, cara, você nesse lugar transforma ele completamente. Você faz a gente entrar nesse lugar de um jeito e sair de outro. Pai, que o teu Espírito Santo esteja aqui revelando para a gente, Senhor. Revelando a tua palavra, a verdadeira palavra genuína da tua graça, do teu amor. No nome de Jesus, você crê nisso? Amém. Cara, no último período da minha faculdade, aliás, quem aqui já jogou na Mega Sena? Olha só, Paul Pink. O que Paul Pink já não fez nessa vida? Eu não sei, eu já imaginava ali alguém levantar a mão. Paul Pink. Tá bom, beleza. Tem um amigo meu que jogou na Mega... Eu nunca joguei, então eu aprendi nesse dia que eu estava trocando ideia com meu amigo. São 6... Não teria problema de falar se eu tivesse jogado, ok? Não teria nenhum. Mas como é que funciona? São 6 números, né? Quem Paul Pink aí com certeza sabe me dizer bem. São 6 números, você tem o direito a jogar 6 no mínimo e até no máximo quantos, Paul Pink? Sei lá, mais que 6, né? Você tem lá, mas você paga dinheiro para jogar mais que 6. Eu tive um amigo na Mega da Virada de 2015. Ele fez 2 jogos com 6 números. E aí, ele botou 6 números em um e 6 números no outro. Quando ele saiu o resultado, essa Mega ainda estava com 150 milhões. Só isso. Só 150 milhões. E aí, saíram os 6 números. 4 deles saíram num jogo dele e os outros 2 saíram no outro jogo dele. Ele ficou maluco com isso, ele ficou louco com isso. E ele me contou isso numa aula de mecânica dos sólidos, no último período da faculdade. Você acha que eu consegui prestar atenção na aula? Óbvio que não. A conversa a partir dali foi, o que a gente faria com 150 milhões de dólares? Eu conheci ele na faculdade, mas ali rolou juras de amor eternos. Eu, cara, eu te daria 50 milhões. Eu ia te dar, bicho, eu ia te dar. Óbvio que eu não ia dar, nem ele para mim. Mas o que você faria com 150 milhões do seu bolso, cara, agora? E ali, cara, surgiram coisas, cara, bicho, acho que eu ia viajar 3 anos viajando. Ia para África, conhecer a África inteira. E eu não ia me preocupar não com hotel. Ih, tem dinheiro mesmo? Eu ia viver da renda. Quem já pensou isso? Eu vou viver da minha renda. Vou deixar 150 milhões no banco e vou ficar rendendo. Vai ficar rendendo aí 1%, pronto. Vivo a minha vida assim. 3 anos viajando. Oceania, lá conhecer as praias maravilhosas. Vou ali para a Ásia, Rússia, Europa. Depois volto. Volto ao mundo. Vasco da Gama. Quem? Né? Isso não foi sem querer, mas fingindo que foi de propósito. E, cara, o que você faria com 150 milhões de reais? E essa resposta, ela varia. Se Deus quiser, você vai chegar a 150 milhões de dólares. De reais. Beleza? Mas essa resposta...
É por aí, Jesus. Se eu te faço essa pergunta hoje, ela vai ser uma resposta. Se eu te fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, você ia estar com o quê? Quantos anos? 15, talvez, outros aí com 5 anos de idade. A Bia estaria com meio. Há 10 anos atrás, talvez a sua resposta seria, cara, eu ia comprar tudo de bala! Bala pra caramba, 10 balas! Você tem 150 milhões de reais. Vai comprar 10? É 10! Eu gosto muito de bala, eu adoro bala. Com 15, 20 anos, talvez a resposta seja essa aí, realmente. Cara, eu vou viajar, eu vou fazer um curso maneiro. Será? Eu ia, com mais 25 anos, cara, eu ia investir em alguma coisa, comprar uma franquia do Outback, sei lá. Não sei nem se dá pra isso, 150. Mas, cara, eu ia fazer uma parada dessa aí, bicho. Com 40 anos de idade, você já ia falar uma parada mais estruturada, talvez. Cara, eu vou investir para que minha família, ela viva da renda, não sei. Dolinho talvez tenha tudo esquematizado. Deve ter, com 32 anos eu ia fazer isso. Com 32 e meio, eu ia fazer... Essa resposta, ela varia. Você concorda comigo? E tudo isso tem a ver com, cara, maturidade. Isso tem a ver com a sua maturidade, com o que você já viveu, com o que você está vivendo. E por que eu estou falando isso? Porque em Hebreus, aqui que a gente acabou de ler, ele fala que o que é maturidade espiritual? O que é a maturidade? O que a igreja fala bastante, Paulo fala muito sobre isso, sobre crianças na fé. Hebreus aqui acabou de falar sobre isso também. O que são as crianças na fé? O que são os maduros na fé? Será que o imaturo é aquele que não vem à igreja? O imaturo é aquele que não sabe, não lê a Bíblia, não para ler a Bíblia 1 hora por dia, que não tem versículos decorados. O maduro, por outro lado, é aquele que ora sempre, aquele que está orando o tempo inteiro. Aleluia! Eu oro muito, sou muito maduro. Cara, não tem nada a ver com isso. Maturidade não tem nada a ver com tempo de igreja. O que é ser maduro em Deus? Hebreus fala pra gente a Bíblia mostra pra gente que, cara, maturidade tem a ver com como você olha para Jesus. Você tem Jesus na sua frente, o que você faz com Ele? Como você vai lidar com Jesus? Você ouviu a verdade de Cristo, como você lida com ela? Isso é a maturidade de Deus, isso é a maturidade espiritual. Como é que eu lido com Jesus no meu coração, cara? Como é que eu vou... O que eu faço com Ele? Sei lá, recebi Jesus já. E agora, o que eu faço? Isso aí define a sua maturidade. É óbvio que eu não quero apontar aqui para ninguém, você é imaturo, você não é, eu sou maduro, aleluia. Maturidade, cara, sempre existe oportunidade para você evoluir, sempre. Eu estou evoluindo nisso também, eu creio que você também está. Agora, cara, afinal de contas, quem é Jesus, então? Quem é Jesus? O que eu faço com Ele aqui, cara? O que eu vou fazer com Ele? Se maturidade é o que eu faço com Ele. Quem é esse cara que, com 30 anos, começou a falar que era um filho de Deus, que era filho do homem? Quem é esse cara que do nada começou a fazer milagres, cara? Começou a ter discípulos do lado dele? Quem é esse cara que, até onde eu sei, é filho de Maria e José? Pô, mas eu ouvi falar aí que, sei lá, a história do nascimento dele tem um negócio diferente. Parece que José não é bem o pai dele. Parece que ele nasceu, Maria ainda era virgem. Sei lá, o nascimento dele tem um negócio estranho aí. Mas eu já ouvi falar que ele, cara, cura cegos. Onde ele passa tem doente, ele cura essas pessoas também. Cara, quem é esse Jesus, bicho? Que do nada tem 12 discípulos seguindo ele e ouvindo o que ele tem para falar. Cara, quem é esse cara? Que morreu, que num dia da Páscoa, ele tinha sido preso inocentemente, e aí botaram para libertar um ladrão que merecia a prisão, ou ele que não tinha feito absolutamente nada. E o povo escolheu o cara que merecia estar preso para libertar.
Quem é esse cara que foi preso e morto no lugar de uma pessoa que não merecia, cara? Mais que isso, quem é esse cara que, depois de ter morrido, mais de 500 pessoas falaram que viram ele ressuscitado, que ele realmente ressuscitou, que andaram com ele? Mais que isso, depois dele ter subido ao céu voando, as pessoas que viram ele, cara, começaram a agir igual a ele antes, começaram a curar pessoas também. Quem é esse cara? Cara, talvez esse cara seja Deus. Talvez ele seja realmente o Filho de Deus. O que você faz quando você olha para Jesus, cara? Versículo 11. Antes disso ainda. Antes disso. Lá em Hebreus capítulo 4, essa é toda uma história, é uma carta inteira. Óbvio que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, isso aqui é uma carta inteira. No capítulo 14 do versículo 4, ele fala que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que ele é o nosso mediador perfeito. E ele assumiu isso. Ele assumiu a forma de homem mesmo sendo Deus. Jesus, ele é Deus, mas ele é 100% homem também. E por causa disso, ele tem o direito de ligar você a Deus. Por esse motivo, por ele ser 100% homem e 100% Deus, ele pode linkar você com Deus. E aí a gente chega em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, que foi o que a gente leu. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. A carta de Hebreus foi escrita para quem? Para os hebreus. A carta aos hebreus foram escritas aos hebreus. Zero dúvida aqui, né? Quanto a isso, temos muito o que dizer, cara. Coisas difíceis de explicar. Versículo 2. Embora a esta altura vocês já devessem ser mestres, cara, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. O que são esses princípios elementares da palavra de Deus? O que é isso que os hebreus, eles estavam precisando ser ensinados novamente? Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Pronto, matamos. O que é esse leite? O que são esses princípios elementares do mundo e princípios elementares da palavra de Deus? Quem se alimenta de leite ainda é criança, mas e não tem experiência no ensino da justiça, desculpa. Quem é criança e se alimenta de leite é porque não tem ensino, não se alimenta do ensino da justiça. O que é o alimento sólido? Se tem o leite, que é para a criança, e você tem o alimento sólido. E ele fala para a gente que o alimento sólido é o ensino da justiça. O que é essa justiça? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus, ele se tornou pecado por nós, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Aquele que não cometeu pecado, se tornou pecado por nós, para que nós, cara, pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Isso é a justiça de Deus. Esse é o alimento sólido que se dá para quem é maduro. Não depende de você, depende de Jesus, depende do que Ele fez. Você está pronto para ouvir isso, cara? Sabe, eu creio que todos vocês estão. Isso gera maturidade em você. Você é salvo pela graça, e não por conta do seu comportamento, mas por causa do comportamento de Jesus. Isso é alimento sólido. Em Gálatas capítulo 3, versículo 23, fala para a gente qual é o papel da lei, então. Não sei se você pegou, mas o leite e os princípios elementares da palavra de Deus apontam para os 10 mandamentos. Cara, apontam para a lei. Aquilo que traz acusação sobre o homem. Aquilo que, cara, que mostra para o homem o quão incapaz ele é. Agora, qual é o objetivo da lei, então? Para que serve a lei? Gálatas capítulo 3, versículo 23. Antes que viesse essa fé,
essa fé que a gente acabou de falar, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso quê? Tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. O que a lei faz então? A lei te leva para Jesus. A lei, ela aponta para Cristo. A lei, ela aponta para a sua insuficiência e por causa disso você percebe que você precisa de um Deus. O que é um tutor hoje? Tutor poderia ser traduzido como um babá. Uma babá. Em que momento que a babá é necessária? Na ausência do pai. Quando você não tem um pai, você precisa de um tutor. Quando você não tem um pai, você precisa de uma babá. Mas uma vez que seu pai está presente, por que um tutor? Por que uma babá? O objetivo da lei é te levar para Cristo. Sabe a mulher adúltera? A mulher adúltera lá em João capítulo 8. Em João capítulo 8 fala que os fariseus viram a mulher pecando, viram a mulher adulterando. E o que eles fizeram? Eles carregaram ela até Jesus. Eles conduziram ela até Jesus, sem querer. Sem querer, eles estavam comprovando o que a lei faz. O que a lei faz com você, ela te leva até Jesus, cara. Porque ela mostra para você a insuficiência de você mesmo. Ela te leva até Jesus através da condenação, porque ela te mostra, cara, você não merece. Você, cara, é um idiota. Você não sabe viver a sua vida. Ela te enche de condenação. E o legal é que Jesus, ele faz aquela pergunta que todo mundo sabe, cara, quem aqui não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Quem aqui já conseguiu então cumprir a lei toda? Por favor, seja o primeiro a atirar a pedra aqui. Pode machucar ela. As pessoas saem e Jesus, o único que poderia tacar a pedra nela, ele pergunta, cara, cadê a lei? Cadê ali todo mundo? Cadê todo mundo que te acusava, cara? Foram embora. Ficou ela e Jesus só. Sem lei nenhuma. A lei, ela foi embora. No momento que ela encontra Jesus, cara, ela não precisa mais da lei. Isso aponta pra gente. Sabe, o leite materno, ele só é necessário até o momento que a criança começa a comer algo sólido. A necessidade do leite materno é, cara, formar o início da criança. A partir daquele momento ela não precisa mais. Você mama ainda leite materno, arroz, feijão e um leitinho aqui para. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais disso. O que você precisa? De Jesus. Ele é a sua suficiência, cara. Ele é quem te preenche. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Estávamos escravizados na lei. A lei apontava para você e falava, cara, você não merece. Você não merece. Você não vale nada. Quando ainda éramos menores. Gálatas capítulo 4 também. E eu amo Paulo, porque Paulo, ele, nesse capítulo de Gálatas, depois você lê, por favor, ele conta pra gente uma revelação bizarra e muito irada. Sabe quando a gente lê o Velho Testamento e encontra Jesus lá? Eu amo fazer isso, cara, eu te aconselho a fazer isso também. Paulo, ele fez isso, deu um gostinho pra gente do que é fazer isso. E ele falou, cara, Abraão, ele tinha Sara como esposa. E Agar era a sua mulher, era a sua escrava. Agar era a sua escrava e Sara a sua esposa. Agar, ela teve um filho primeiro que Sara.
E aí, Paulo, ele fala pra gente que o filho da escrava representa a lei. E o filho da promessa, que é Isaac, aponta para a graça, aponta para a promessa de Deus, aquilo que é feito, cara, sem depender de você. Que história é essa? Abraão e Sara era estéril, e Abraão queria ter um filho, e Deus promete um filho para Abraão. Abraão com 75 anos fala, cara, como assim eu vou ter filho com 75 anos? Acho que você já conhece essa história. E Sara fala, não sei o que, né? Abraão faz o seguinte, pega Agar e tem um filho com ela logo, resolve esse problema de vez. Vamos resolver, Deus não prometeu, cara? Vamos fazer um filho então, na nossa força. Vamos gerar algo baseado na nossa força, na nossa habilidade. Abraão falou, pô, nem quero, não sei. Tá bom, me dá Agar aí então. Teve um filho com Agar, safadinho. Abraão teve um filho com Agar, chamado Ismael. E aí, com 100 anos, Deus dá um filho para Sara também. E ele bota o nome de Isaac. Gênesis capítulo 21, versículo 8, conta essa história. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. No momento que Isaac ele para de mamar, no momento que Isaac ele é desmamado, ele para de beber leite, Sara fala para Abraão, joga Agar fora, joga Ismael fora, eles não vão ser filhos da promessa, eu não preciso viver baseado na lei. Sabe, essa história, você olhar por ela, por si só, é uma história até no fundo um pouco triste. Uma mulher foi abandonada com seu filho, mas cara, vamos lá, isso tudo aponta para Jesus. Você pode ficar de pé? Isso tudo aponta para a obra que Jesus fez na cruz pra gente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 também, Paulo fala, cara, o momento que eu estive com vocês, eu não falei absolutamente nada a mais além de Jesus. O que eu falei com vocês, o que eu preguei para vocês, eu preguei Jesus. Eu não preguei absolutamente nada além disso, cara. O que vocês precisam para viver é de Jesus. Colossenses capítulo 3 fala que Jesus, ele é a plenitude de Deus, cara. Em Jesus habita corporalmente a plenitude de Deus. Tudo que foi feito nele. Tudo que foi criado nele. Ele é a nossa plenitude. Jesus é suficiente. Cara, o pensamento ou o ensinamento que fala pra você que você precisa de alguma coisa além de Jesus, não é bíblico. Você pode rejeitar isso. Do que você precisa, cara, é de Jesus. Jesus, ele é a sua suficiência. A gente estava conversando sobre isso agora, antes da reunião. Jesus, ele é realmente a minha suficiência? Jesus é a sua suficiência. Tudo que foi feito por Ele, para Ele, nele. Não existe nada que esteja faltando em você que não esteja transbordando em Jesus. Esse é o nosso Jesus. O que as pessoas vão ouvir quando chegarem aqui dentro? Vão ouvir de Jesus. Elas vão ouvir de alguma coisa a mais? Não. O que você precisa para viver a sua vida? De Jesus. Eu preciso de Jesus, cara. Não existe mais nada além disso. Você crê nisso? Jesus, o seu amor, ele lança fora todo medo, cara, e leva a gente para um lugar de maturidade. Um lugar onde a gente percebe que a gente não depende da gente, a gente depende de você, Jesus. Aquilo que existe faltando em mim, que você possa transbordar, Senhor. Que você possa transbordar em mim, Jesus. Porque eu sei que existe em você em abundância. Jesus, ele é suficiente para você, cara. Você crê nisso?
Vamos vibrar com isso, cara.